Código Aberto no ar, novíssima temporada começando agora e você com a gente vivendo as fortes emoções dos próximos 3 meses juntos. É isso mesmo, Código Aberto é o nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus e a gente começa agora uma nova maratona. Foi bom demais estar com você nos últimos programas, não foi? Foi legal estudar sobre a missão, foi legal abrir a Palavra de Deus e ver o desafio missionário para a juventude. Obrigado a você que participou, obrigado a você que interagiu, entrou no Face, curtiu o selfie do Código, deu um like, falou, compartilhou, passou pelo WhatsApp. A verdade é que o Código Aberto é o jeito do jovem conhecer a verdade da Palavra de Deus. E o apresentador continua, não sei até quando, né? Mas todos os participantes mudaram. E a gente está com uma nova galera aqui para estudar a Bíblia, para conhecer, para estudar, para concordar, para discordar. O primeiro programa sempre é meio assim, eles vão chegando, pastor, só vai perguntar mesmo? Vou perguntar tudo, e às vezes você do contra, viu, Ligia? Vamos pegar fogo aqui junto, porque o Código Aberto é esse programa bem informal, mas nem por isso superficial. É no aprofundamento da Palavra de Deus que eu tenho sentido, jovem, você aqui com a gente, curtindo a Novo Tempo e vivendo as emoções de descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Já vou direto ao mais importante, que é apresentar os nossos convidados e começando aqui por você mesmo, nome, profissão, estado civil, idade e tudo mais. Pastor Lucas, né? É, isso aí. Meu nome é Lucas, sou professor lá no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Sou pastor da comunidade judaica em Campinas e sou casado, muito bem casado, com a Carol. Gente, eu vou quebrar já o protocolo, eu vou falar pastor Lucas, mas quem viu esse rapaz no 3º ano do ensino médio, até hoje eu me lembro, Lucas, quando eu fiz uma semana de oração lá no IAP, Faz um tempinho, onde inclusive né? O nosso produtor, Tiago Chapolin, também estudou. E, gente, olha, ver o Lucas hoje, assim, a gente vê como o Espírito Santo transforma a vida das pessoas, né, Lucas? Estou brincando, mas você sempre foi muito alinhado, mas um rapaz cheio de ideias, criatividade, e Deus vai moldando a vida, Lucas, pastor Lucas, imagine, professor Lucas. Para quem não conhece, o Lucas é filho do pastor Fernando Iglesias e da tia Cecel. É isso mesmo, olha aí, ó, quem diria, talvez até já viram você em alguns outros programas e participações da Novo Tempo, né, Lucas? Mas agora vai ser a versão, então, pastor da Igreja Judaica de Campinas. É só o Lucas. Tá bom, excelente. Lucas. Você veio aqui para falar, Lucas, representar essa juventude toda, que às vezes pensa, será que tem espaço para mim? Será que eu devo estudar a Bíblia? Será que eu tenho que me aprofundar mais? Você veio aqui para inspirar os nossos jovens e mostrar para eles de maneira iluminada como é bom estudar a Bíblia. Você também dá aula entende hebraico, né? Esse ano, na verdade, o NASP me chamou para dar aula de religião, né? Para os outros cursos. Então, para o pessoal de jornalismo, publicidade, engenharia, assim por diante. E daí, esse ano, eu comecei a ajudar também, dando aula de hebraico lá para o teológico, junto também do pastor Edson Nunes. Ele esteve com a gente alguns programas atrás, o povo amou o pastor Edson, e venha para cá, Lucas, exatamente com essa carga também profunda. O Código Aberto também, ele tem uma densidade teológica muito forte, isso é o mais importante. Bem-vindo, bom te rever. Muito obrigado. Tá bom? Vamos lá, Nilzinha, é isso mesmo, Nilzinha? É isso mesmo. Já começamos no diminutivo. É por causa da grandeza. Da grandeza, 2,50 m de altura, né, Nilzinha? Tá bom, fala um pouquinho de você pra gente, Nilza. Profissionalmente, eu sou designer gráfico. Tá. E venho do mesmo lugar que o Lucas. Eu venho da comunidade judaica, mas de São Paulo. Olha, que legal. Foi onde até a gente se conheceu. E é isso. Então, o tema dessa trimestre vai ser desafiador e especial para vocês também, né? Especial para mim, porque eu gosto muito desse tema. Tá. Né? Jeremias é um livro que me encanta e a mensagem de Jeremias me encanta bastante. Eu acho que vai ser bem divertido, espero que seja divertido para todo mundo. O que é que você mais gosta de fazer, Nilzinha? O que eu mais gosto de fazer? Cozinhar. Ah, que coisa boa! E a Nilzinha cozinha excelentemente bem. Você conhece, bem. Lucas? Opa! Então, olha aí que beleza. Já fui convidado. Eu e a Carol estivemos lá, presenciamos esse dom, esse dote É muito culinário. bom ter amigos, sabe? Tô ficando com fome aqui já, Nilzinha. Quem está assistindo o programa inédito é 3 da tarde no sábado, acabou de almoçar, mas sempre tem um espacinho para algo mais, né? Eu gosto muito de cozinhar, fazer origami. Origami? E flores.
são minhas distrações. Então vai ter muitos dons por aí. Primeiro programa a gente gasta um pouquinho mais de tempo para você conhecer os nossos convidados, cada um com a sua peculiaridade, com seus sonhos, com o seu jeito de ser. Seja muito bem-vindo aqui, É um tá bom? prazer. Vai ser bom Obrigada. demais ter você com a gente. Nilzinha, Pastor Lucas e agora Lígia. Olá. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, e você? Legal demais. Lígia, você talvez deve ter ouvido falar, deve ter conversado com ela, mas acima de tudo teclado ou visto algumas coisas que a Lígia faz, porque ela tem uma profissão, na verdade é um serviço, é quase um ministério, por que não? Extremamente estratégico para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Lígia, já fiz as Isso honras aí. da casa. Já Agora explicou você tudo. apresenta teu trabalho. Eu sou Lígia, né, obviamente, já falou. Eu trabalho aqui na Novo Tempo há 10 anos, mas agora especificamente, né, há alguns anos já, com o departamento de web mobile. A gente desenvolve aplicativos, games, a gente cuida das redes sociais, dos sites da Novo Tempo, então tudo isso aí tem a ver com a gente. Amém. Todo trabalho aqui na Novo Tempo é importante, é especial. Todo funcionário aqui é um ministro da palavra também, porque serve de uma certa maneira para pregar a esperança. Mas ali já sabe, o Thiago Chapolin também conhece, ele que me motivou aqui a fazer o selfie do código, entrar nas redes sociais. Lígia, é um trabalho tremendamente importante. Louvado seja Deus. Tomem atenção, queridos telespectadores, e você que é um pouco mais velho, que tem muita gente jovem de 60 anos que me abraça, pastor, assista o Código Aberto, que legal, fica com a gente aqui. Mas não percam a atenção para as redes sociais e para esse extraordinário dispositivo de evangelismo chamado mobile. Nós vamos conversar mais, eu vou te provocar muito aqui, porque nessa lição, nesse trimestre, falando sobre um grande profeta bíblico, eu vou atualizar para dizer, será que um profeta hoje usaria celular? Usaria rede social? Poria no Face? Daria um like no Insta? A gente vai conversar um pouquinho por isso que você está aqui com a gente. Obrigada. Casada, né? Casada, meu marido é o Andinho, né, mais conhecido como Andinho, produtor do programa Está Escrito. Legal. Isso aí. Filhos 1000 vindo por aí? Não, obrigada, ainda estamos no começo da vida, aí, 2 anos de casado, mas graças a Deus tudo Legal, bem. vai ser bom ter você aqui com a gente, Lígia, tá bom? E vamos lá, pastor, é isso mesmo? Richard? Quase, ainda não. Quase, né? Não, mas quase. vamos sonhar junto, né, Richard? Vamos. Tudo bem? Tudo bem, O que graças é que você a Deus. faz? Bom, eu estudo teologia lá no NASP, né? Sou músico também, toco guitarra no Novo Tom, lá no NASP, bom. toco lá com o pessoal. Uhum. Estamos aí, né? E aí, o que você mais curte fazer ali? Por que você foi fazer teologia? Pergunta direta. Porque sei que quer ser pastor, mas alguma coisa Sim. que ele chamou a atenção para você sair de Aracaju, né? Aracaju. Para ir até São Paulo fazer o seminário. Sim, eu já tinha outra profissão, né? Opa! Já administrava já uma companhia e tal, sou formado em administração, Ah, olha aí. mas Então você tem a formação de administração, sim, é sou um formado em empreendedor administração. e agora quer Isso. se tornar um pastor também. E aí Deus não me deixou em paz até eu É fazer mesmo? essa escolha aí. Quantos anos Graças- você tem, Alessandro? Tenho 28 Richard, anos. perdão. Richard, né? 28. 28, olha aí. Isso. E graças a Deus estou gostando bastante. Legal, pastor Lucas. Escrevi. Interessante, porque 28 anos, empreendedor, administração, dono de empresas, tendo um futuro pela frente, larga tudo, rompe tudo, vem fazer um seminário para conhecer a palavra de Deus e pregar a volta de Jesus. É isso? Exatamente, exatamente. E graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante aí nessa. Deus te abençoe, Richard. Melhor do que ninguém para você estar aqui com a gente aqui no Código Aberto, inspirando nossos jovens, mostrando para eles o exemplo que a gente pode ter de jovens que também rompem a rotina e caem de cabeça na palavra de Deus, né? É isso aí. Tá legal. Nós vamos ter aqui a participação também deles aqui, né? Nós vamos conversar um pouquinho depois mais para frente. É o Waves, é isso mesmo? Que legal. Salatiel, você aqui já é conhecido da Novo Tempo, você trabalha com a gente aqui. Vai apresentar rapidinho o grupo para a gente? Vamos lá. Joel, Salatiel, Bruno, José Wilson e o Teófilo. Bacana. Gostei que vocês estão com lição aí, gente. Aqui, cantor no Código Aberto, ao contrário de outros formatos que tinha assim, a gente sempre conversa com um músico. Vocês não vieram aqui para só cantar no terceiro e último bloco. Fiquem espertos. De repente aqui vai estar o pastor Lucas falando hebraico. Eu viro para vocês e falo, o que quer dizer essa palavra em hebraico? Opa, e o José Wilson é meu aluno. Você tem aluno aqui? De hebraico, Cadê? de hebraico. É mesmo? Aí quando o senhor me perguntar, aí eu falo, pergunta pro professor que ele tá ali. Você é aluno dele, então vai ser aluno ótimo, dele. né? A produção me falou que aí vários são irmãos. Como é que é a família aí junto? Só o Bruno que é sobrinho, então os demais são irmãos. Do mesmo Gente, pai, tá da tudo mesma em mãe. família mesmo. Família. Tá, agora a pergunta que não quer calar. Waves, da onde? Tem que explicar esse nome pro telespectador, né? São Paulo, Waves é uma sigla H de homens, amém? Amém. Homens, então confirmado, homens. E entoando o I e o V em algarismo romano numeral 4 e o S sons. Então, homens entoando 4 sons. Que é as vozes de Que quarteto, legal. que começamos como quarteto, né?
Então, claro, fazemos aqui até a quinta voz, né, Joel? Mas... Percussão, entra alguns... Que bacana. Alguns lances assim, né, que a capela permite. Ó, para você, telespectador, eu cheguei aqui um pouquinho antes, fiquei ouvindo ali eles ensaiando, afinando, fazendo a questão do microfone. Não saia, não zapeia não, porque é gostoso, faz bem, é delicioso escutá-los cantando, é uma afinação, é uma harmonia, é tudo ali a capela, é um jeito muito especial de cantar, de louvar a Deus, e o Código Aberto é esse espaço para você entender que tem lugar para todo mundo, com seus dons, falando hebraico, usando redes sociais, sendo design, ou talvez parando uma vida de empresário para virar um teologando e futuro pastor, e aqui os músicos, né? Cada um tem sua profissão também? Sim. Rapidinho, o que cada um faz? Vamos lá. Eu sou regulador de sinistro, eu faço investigação para a seguradora. Ok, espero nunca precisar de você então, né? Vamos lá. Assistente de produção aqui na Novo Tempo. E o Bruno? Eu também sou assistente de produção aqui na Novo Tempo faz uns 2 anos já. Que legal, Bruno. Tá aqui com a gente. Eu sou formado em História e agora estou fazendo curso teológico lá. Já fiz uma pós-graduação em Teologia e agora estou fazendo... Meu amigo, com essa ideia toda, você tem 45 anos então? Não. Falta um pouquinho para chegar lá ainda. Que legal. E agora estou trabalhando com o Joel, me passou esse serviço aí de sinistro aí. Gente, eu curso música também, né? Eu faço faculdade de música. Eu trabalho com publicidade, eu sou formado em publicidade. Olha aí, publicitário, então a gente curte junto aí, hein? Tá bom. Gente, o primeiro programa é sempre assim, mais informal. Eu te pergunto, está animado com a gente? Olha, é agora, você não sai não. Começou nova temporada, vamos discutir um assunto, um personagem, é um trecho da Bíblia fascinante. Fica com a gente. Código Aberto é o nosso jeito extraordinário de estudar a Palavra de Deus, que começa agora com uma oração toda especial. Pastor Lucas, ora pra gente. Claro. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade grandiosa que nós temos de estudar a Tua Palavra. Ilumine a nossa mente para que possamos compreender mais a respeito de Ti, através desse profeta tão especial que é Jeremias. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos no ano 2015, é isso mesmo, e nesse ano tem uma revista que sempre eu gosto de adquirir cada ano, uma revista secular, mas que ela mostra exatamente sobre os líderes que existem no mundo. E essa revista, chamada Fortune, ela elegeu os 50 maiores líderes da história nesse ano, nesse nosso planeta, na Terra. Então, entenda uma coisa, de todos os líderes que existem, desde empreendedores, né, Richard, até presidentes da República, quem seriam os maiores 50 líderes do mundo nesse ano? Me surpreendeu, Lígia, quando eu vi essa revista, e entre esses 50 líderes do mundo, você não encontra Barack Obama, você não encontra a nossa presidente da República, você não encontra os grandes mandatários e estadistas mundiais. Entre essa lista dos maiores líderes do momento, o perfil de idade é para baixo de 35 anos, e entre os primeiros 10 você encontra uma cantora como Taylor Swift, um rapaz como Zuckerberg, um outro como Joshua, que é um hongkongiano chinês que ano passado fez um estardalhaço lá na China através das redes sociais, parando o país por 70 dias. E quando eu fui folheando essa revista, eu fui vendo, jovem, que os líderes escolhidos pelos grandes editores dessa revista não são líderes por causa do poder que eles têm do mundo aos seus pés, como presidente da República. E aí a revista começa a colocar uma coisa, pastor Lucas, hoje o que mais pesa no mundo da liderança não é o poder que você tem, mas a influência que você possui. E aí achei interessante, porque entre tantos cantores, por exemplo, uma cantora secular como Taylor Swift foi escolhida por quê? Através das redes sociais, ela é uma engajadora de muitos jovens. Zuckerberg é um bilionário antes dos 30 anos, porque inventou uma rede social chamada Facebook. Faço tudo isso como introdução porque vivemos uma época onde a influência ela é muito forte. Hoje a influência vale mais do que o poder. Uma rede social vale mais do que o gás de pimenta. E o que você tem para motivar pessoas, um movimento, fala muito mais forte do que o dinheiro que você tem no bolso. E aí eu começo a voltar para a palavra sagrada e ver, pastor Lucas, os influenciadores da Bíblia. Nós vamos estudar por um trimestre inteiro um personagem fascinante da Bíblia chamado Jeremias, um profeta. E quando eu estava pensando em estudar com vocês, a partir de agora, essa temporada, eu me lembrei dessa revista e falei, o que seria hoje um profeta? Poder ou influência? Rico ou engajador? Uma pessoa aceita por todas ou um incomodador do ambiente onde ele estava?
A gente começa o trimestre, eu já dou a palavra para você, Lucas, a figura do profeta na Bíblia, né? Quando a gente começa lá, por exemplo, em Hebreus, né, no capítulo 1, a gente vê que Deus, quando Ele vai falar com o ser humano, Ele fala através de um intermediário, né? Um mediador. Quem é esse mediador? Um profeta, né? O versículo diz até assim, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e assim segue o texto. Então, o profeta ele é esse intermediário, ele é um mediador quando Deus deseja falar alguma coisa para o povo. E essa figura do profeta como intermediário, ela é básica já desde o início. Por exemplo, quando você abre a Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, que Moisés, lembra, Deus chama Moisés para que ele levasse uma mensagem. Ele é enviado para o Egito para proferir uma mensagem de libertação para o povo. E Moisés responde como? Poxa, eu sou pesado de boca. Deus fala assim, ok, então como vai funcionar? Você vai com seu irmão vai ser para você por boca, e você será por Deus, é o que o texto fala. E quando a gente vai para o capítulo 7, versículo 1, de Êxodo mesmo, é dito o seguinte, a mesma coisa, só que dessa vez Deus fala assim, Moisés, você será por Deus para Arão, e Arão vai ser seu profeta. Então, colocando esses dois textos juntos, você entende que o profeta, biblicamente, ele é o quê? Boca de Deus. Logo, o profeta ele fala o que ele quer? Ele não fala o que ele quer. Ele fala o que Deus quer. A mensagem dele não é dele, é a mensagem de Deus. Assim, se existir a influência do profeta, a influência dele vai ser por meio do quê? Da autoridade divina. A palavra não é dele, a palavra é de Deus. O que determina é o que Deus quer. É a palavra dele, não a minha, profeta. Tanto é que, muitas vezes, se você for comparar, por exemplo, né, o profeta bíblico com profetas em tratados do Antigo Oriente Médio, você vai ver que o profeta tem um paralelo direto com um mensageiro real desses tratados. Como era o mensageiro real? O mensageiro real funcionava da seguinte forma. Eu sou um rei, e daí eu tenho que enviar uma mensagem para o comandante do meu exército que está na guerra. Então, eu passo essa mensagem para ele, e ele tem que ter algumas coisas. Primeiro, bom físico, boa memória, inteligência, e tem que ser uma pessoa de confiança. Por quê? Ele tem que seguir essa viagem reto, não pode parar. Se alguém sequestrar esse meu mensageiro, eles vão talvez torturá-lo, e ele tem que ser de confiança para não deixar vazar essa mensagem, e ele vai chegar lá e vai proferir a minha mensagem, porque ele tem boa memória, ele lembra do que eu falei. Então, o profeta, biblicamente, ele é esse mensageiro real. Ele é um mensageiro de Deus. Ele vem para proferir a palavra de Deus. Então, ele é um mensageiro de Deus antes de tudo. E essa mensagem de Deus está completamente ligada, como a gente vai ver durante essa lição, com um aspecto importantíssimo. Que, para mim, na verdade, não tem como nós entendermos o profeta Jeremias, que é um profeta tão singular, né, como você mesmo disse, sem entendermos o profeta, não só Jeremias, mas como todos os outros profetas, dentro do contexto da aliança. E essa é a parte mais interessante disso, porque o profetismo em si, ele é uma promessa da aliança, né? A gente pode ver aqui, separei aqui, Deuteronômio 18, que nós lemos o seguinte, eu acho melhor pegar meu amigo aqui. Vai lá, tranquilo. Porque senão não vai dar certo. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, aqui ele introduz o profeta, que viria depois de Moisés, dentro dos parâmetros que o Lucas mencionou. Ele vai proferir as minhas palavras. E quais são as minhas palavras? Em geral, o profetismo clássico, ele traz uma mensagem da aliança. E aí vem a questão, o que é a aliança, né? A aliança, resumindo bem, porque a gente vai falar disso mais para frente, e, aliás, o pessoal pode ficar já aguardando, porque você está dando um spoiler da lição, viu? Nós vamos ter 12, 13 sábados juntos, 13 programas juntos, e nós vamos estudar bastante, e ela já puxou para agora o grande momento da nossa lição. Pode falar, Nilzinha. A aliança vai ser o auge da lição, porque
o livro de Jeremias, todo o tom dele é dentro da aliança. E a aliança, ela é um modo de como Deus se relaciona com o homem, né? É um pacto entre Jesus e Deus, para como se relacionar com o homem. E na aliança, Deus, ele se revela de várias maneiras. Primeiro, como Criador, tá? E como soberano sobre sua criação. Também como Salvador, aquele que provém salvação através do Messias. Também como aquele que traz a justiça e o que restaura. Então, a mensagem do profeta, a gente vai ver no decorrer do estudo com Jeremias, a gente vai ver essa mensagem de relacionamento de Deus com o povo nesse tom. E é interessante, eu falei para o Lucas que eu vou deixar o hebraico com ele. Mas a própria palavra aliança, ela traz algo muito legal. Então você vai esperar um pouquinho para falar de aliança, depois no nosso intervalo, porque o programa nem começou, você já vai entender depois do intervalo esse spoiler positivo do que está acontecendo aqui no Profeta, o trimestre inteiro sobre aliança, inclusive em hebraico. Eu quero ouvir o que é aliança em hebraico. Não sai daí não, já já a gente volta aqui no nosso programa Código Aberto. De volta, passou rápido e já passa a palavra de volta para a Nilzinha, que me deixou curioso sobre a palavra aliança no hebraico, essas coisas todas meio complicadas, Nilzinha. O jovem pode entender isso? Como é que é esse papo de aliança? Pode, porque a aliança, como é o modo de se relacionar com Deus, é o modo que o jovem vai se relacionar com Deus também. É como ele provê esse relacionamento. E a palavra em si tem um quê muito interessante que eu vou dar para o Lucas. A palavra já passou para ele? Que isso? Porque eu acho que ele vai falar com mais propriedade, professor de hebraico. Então ele fala e você faz a aplicação. Vamos lá. A Nilzinha sabe, Mas aliança em hebraico, a palavra berit. Berit é aliança. Uma palavra que aparece várias vezes na Bíblia, principalmente no contexto dos profetas. Isso é muito importante. Só etimologicamente, né? Berit vem do acadiano biritu, alguns dizem, a maioria, e que essa palavra significa acorrentar, prender, ligar. Inclusive, Oséias, no capítulo 11, ele fala do relacionamento de Deus com o povo de Israel como um laço que é jogado, como um acorrentamento, alguma coisa dessa forma. Então, está ligado com o aspecto de presa, de prender. Eu prendo e nós temos uma aliança, né? A aliança, ela é normalmente baseada em sangue. Significa que não é um compromisso supérfluo, passageiro. É um compromisso definitivo, sério. E é interessante até porque o termo estabelecer uma aliança, em hebraico é karat berit. Karat, em hebraico, é cortar. Então, literalmente seria, eu vou cortar uma aliança com você, Odailson. Por quê, principalmente, karat berit? Lembra a aliança que Deus faz com Abraão? E eles cortam os animais e Deus, através daquela manifestação do fogo, passa através dos animais. Então, aqueles que faziam uma aliança e cortavam uma aliança, né, ou cortavam um animal, e passavam no meio daquele animal, eles estavam dizendo o seguinte: a aliança que nós fazemos é tão séria que, se um de nós quebrar com a nossa palavra, o outro que não quebrou com a sua palavra pode fazer comigo, que quebrei, a mesma coisa que nós fizemos com esse animal. Nossa. Então, qual que é a garantia da aliança? A própria vida. A vida é a garantia da aliança. Por isso que é sério. Estamos só começando o trimestre, olha, o assunto é profundo. Pegue aí a anotação, pega o seu dispositivo portátil, iPad, não importa, eu quero você anotando, pega a sua lição, o seu manual do guia de estudo, porque a gente vai aprofundar cada vez mais nessa palavra de Deus fantástica. Lígia, não tem outro profeta na Bíblia que se fale tanto como Jeremias. Então, a gente já começa o trimestre dessa temporada dizendo, vamos estudar apaixonadamente o profeta que mais, eu acho que mais se desveste, que mais aparece, que mais raio-x permite de si mesmo, para a gente sentir os altos e baixos, os momentos de alegria, de frustração, momento de bênção e aos olhos dos homens até quase uma maldição para um profeta. Jeremias é tudo isso
O que te marca nisso? Jeremias é muito, assim, rasgado, né? A gente tem muitos relatos de outros profetas e tal, mas Jeremias chama muito a atenção porque a vida dele fica muito exposta, os sentimentos dele, ele deixa muito privacidade, né, Não, ele diz realmente dos sentimentos dele, das brigas dele com Deus, entre aspas, né? Aquele momento em que ele fica ali questionando, Senhor, mas por quê? Porque os ímpios prosperam. E eu achei bem interessante que aqui até no Guia de Estudos fala um pouquinho sobre a questão de que até nos tempos de Jesus as pessoas ainda estudavam muito sobre a vida de Jeremias, porque Jeremias, a gente tem muita informação sobre ele na Bíblia, né? E eles sabiam muita coisa a respeito dele. E eu acho muito interessante essa questão da gente ver o lado humano do profeta. É aquele lado em que ele estava sofrendo também, era a cidade dele, era o povo dele contra ele. Então, é um fato, assim, muito interessante da gente ver que o profeta não é, assim, não tinha uma glória, né? Não era uma coisa, assim, muito, assim, como que eu vou dizer a palavra? Eu quero ser profeta. Eu quero ser profeta, então levanta a mão, todo mundo quer. Quem diz eu quero ser profeta porque não é profeta. Sim, muito complicada, era uma tarefa difícil. E mesmo assim, ali a gente vê o lado humano de Jeremias, ele falando sobre ele, sobre as dificuldades, e ainda assim, aquele momento em que ele, não, mas mesmo assim eu vou glorificar o meu Deus, mesmo assim eu vou permanecer confiando nele. E para um jovem que está assistindo aqui agora, você é ligada nas redes e na vida social da internet, Lígia. Jeremias hoje seria então esse profeta totalmente transparente, não tem privacidade. Na web não tinha privacidade na vida do profeta. Agora hoje, para um jovem que vê o começo dessa temporada, por que estudar Jeremias? Eu acho que Jeremias, ele, além do fato dele ser muito jovem, né, como a gente viu aqui no comecinho da lição, voltando um pouquinho para a lição, Jeremias era muito jovem quando foi chamado para fazer isso. Apesar dele estar se preparando para servir a Deus, dele vir de uma família e de uma origem, né, sacerdotal, apesar dele estar se preparando, quando Deus o chamou, ele falou o quê, né? Senhor, eu não sou digno de fazer isso, né? E os jovens também hoje em dia têm uma missão onde eles estão, na faculdade, em casa, com os vizinhos, na rede social, as pessoas estão olhando, você está exposto. E querendo ou não, você é o mensageiro que tem essa mensagem que não é popular, mas você tem que dar onde é que você estiver. Uma especialista em internet só resume o que todo mundo sabe hoje. Todo mundo está exposto, jovem. Com o lado bom ou o lado ruim. Com aquilo que faz crescer, com aquilo que faz destruir. Todos estamos expostos perante um mundo, assim como um profeta. E quando você se sente exposto, o que é que você revela? Quem é você aos olhos da multidão? Mas agora, me surpreende muito, Richard, que a gente tem no chamado do profeta, até anotei aqui, era uma coisa assim meio radical, porque em alguns momentos você vê que o profeta ele vive uma experiência, desde que ele aceita o chamado, ou ele vai morrer por Deus ou vai morrer pelos homens. É meio drástico o negócio, que ou é Deus que vai lhe dar o juízo, ou são os homens que vão lhe dar o juízo. Parece que o profeta, de qualquer maneira, ele vai queimar em alguma ponta, né? Isso, foi um desafio muito grande para Jeremias, né? Até pela idade que ele aceitou, ele relutou bastante com Deus, né? Parece que é basicamente uma característica do chamado profético, dos outros profetas também. E até porque não era uma mensagem muito confortável, né, para as pessoas daquela época, né? Pelo contrário, era uma mensagem às vezes muito dura para o povo. E quem gosta de dar notícia ruim sempre, né? Quem gosta? Ninguém gosta. Ainda mais um povo que estava se afastando bastante de Deus, do Deus verdadeiro. Então, Jeremias foi chamado, a gente podia dizer, para uma missão meio que ingrata. O que você falou aqui me fez lembrar do Waves aqui. Vamos conversar um pouquinho. Cantar só o que o povo quer ouvir. O mundo aí está cheio de cantorias, música, quer encher um auditório, canta o que o povo quer. Aí vocês chegam com uma mensagem da Bíblia. Vocês já sentiram a sensação de chegar para um público que queria ouvir talvez um rock pauleira lá, sei lá, um tipo de música mais complexa? Vocês chegaram com o estilo de vocês, falando da palavra de Deus e sentiram naquele momento, Salatiel, que eu tenho uma mensagem boa para um povo mau e agora eu vou enfrentar o juízo deles, ou eu enfrento o juízo de Deus, né? É verdade, com certeza. Sim, o Waves canta em muitos locais, exemplo, detenção, né? Uhum. Já cantamos em evento de faculdade. Sim. Então, assim, cantamos músicas religiosas. Então, assim, dá o receio, mas dá a confiança de que fazer o que é certo é o melhor, nos dá a paz, a tranquilidade. Já se sentiram profetas, então, com uma mensagem desagradável para um público? Sim, sim. Às vezes na própria igreja mesmo, né? A gente tem sempre uma filosofia que a gente precisa passar a mensagem, sem dúvida, não passar o que a gente sabe fazer, né? E a gente sempre procura crescer nisso.
E, por exemplo, às vezes, sábado de manhã, ou uma apresentação que exige uma música mais tranquila e tal, e a gente tem uma característica mais alegre, e a gente percebe que, às vezes... E a gente fica triste porque, às vezes, as pessoas vieram buscar só aquela euforia e não prestam atenção naquela mensagem que também é legal, né? Então... Lembrando que o profeta, geralmente, ele era chamado para dar mensagem para o povo de Deus, né? Então, já colocou certo aí, quando a gente cantamos, às vezes, na própria igreja mesmo, falando para o povo religioso, e às vezes o povo não consegue entender a mensagem que você quer passar, que também é de Deus. Claro, falou o aluno, eu volto para o professor do aluno agora. Vamos lá, Lucas. Jeremias, vamos entrar um pouquinho mais agora nessa moldura que é só para introduzir esse nosso trimestre juntos. Jeremias, falamos aqui tanto que Jeremias foi jovem, Jeremias era de um berço diferente. Decifra para a gente um pouquinho, por que Jeremias é tão polêmico e tão presente na palavra de Deus? Eu acho que o livro de Jeremias, como alguns outros profetas, ele é muito humano. Opa. Muito humano. Ele mostra um aspecto claro do ser humano, né? Altos e baixos e tal. Desde o início, porque nenhum profeta na Bíblia ele se sente vocacionado a ser profeta. Olhe Isaías, olhe Moisés, olhe Jeremias. Deus chega e fala, ele tem, poxa, eu sou meus lábios impuros, Isaías, então purifica. Jeremias, eu sou muito novo. Por que esse medo? Por causa da responsabilidade. Eles são o quê? Boca. Eles são boca. O que eles têm para falar é a palavra de Deus. E é interessante aqui no início, no chamado de Jeremias, por exemplo, começa mais especificamente no versículo 4 do capítulo 1, diz assim, ó, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. É interessante esse versículo 4, essa expressão no hebraico, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, no livro inteiro de Jeremias, nas outras aparições, sempre depois dela, vem um oráculo, uma mensagem que Deus tem para apresentar. Só que aqui, vem um oráculo? Não. Vem o quê? Uma experiência de vida do profeta, a experiência de chamado. Então, você começa já de cara, isso é uma dica do livro, a perceber o quê? Ser profeta não implica somente em falar, apesar dele ser boca. Ser profeta implica no que ele vive, é a experiência dele. Ser profeta é o que ele vive. Jeremias viveu a mensagem. E por isso a responsabilidade, por isso o receio. Porque ele tem que viver aquilo. Aquilo tem que ser uma realidade da vida dele. Não é só o que eu falo, apesar de eu ser boca. Então já começamos aqui entendendo profundamente a visão do profeta. Eu acho lindo o chamado de Jeremias, que eu vi vocês. Agora eu vou deixar aberto para vocês. Essa expressão, antes do seu nascimento, tudo isso preparado, moldado, esculpido por Deus em relação a Jeremias, Richard, dentro do útero da mãe? Sim, então Deus parece que já escolhe Jeremias desde que ele nem pensava em nascer ainda, né? A gente vê em Jeremias 1, versículo 4, fala assim, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Aí no verso 5 fala, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então você vê que, apesar de ter toda essa responsabilidade, essa vida que não ia ser tão fácil para Jeremias, Deus já mostra a ele que estaria com ele. E usando na tua vida particular, você era um empreendedor, largou tudo para se tornar um pastor. Não deixa de ser um profeta. Pode ser que Deus tenha te chamado já no ventre da sua mãe e você foi para cá, foi para lá, foi para cá e agora você descobriu, não, o meu chamado é ser pastor? Sim, quem sabe, né? Pode ser que sim. Mas eu acho legal é quando você escolhe aceitar isso aí. Sem dúvida. Você escolhe aceitar esse chamado, aceitar essa missão que você tem. Né? Que Deus lhe diz, ó, vai, não importa. Você sente que Deus te chamou? Acho que sim, sinto. Aqui no Código Aberto, meu querido telespectador, a gente vai jogando duro e sincero, porque são jovens, com as lutas que você tem. O programa tem que ser prático para você, tem que ser de uma maneira muito materializada para você entender. Jeremias não está aquele profeta longínquo, né, pastor Lucas, que fica lá. Ele era um jovem, vivendo as lutas de um jovem, talvez como você, Richard, pensando em outros momentos, outras coisas, mas de repente Deus vai mudando, vai moldando e diz, olha, você vai levar uma mensagem ruim para um povo ruim e se prepare, porque você vai viver fortes emoções nas minhas mãos. Isso é um chamado forte para um jovem hoje em dia. Com certeza. E eu acho importante, né, pensando nesse caminho, distinguir um profeta de um profeta comissionado, né? Opa. Isso é importante. Aqui Jeremias, ele é comissionado para uma missão especial. Porque tem, trazendo para a prática, tem um perigo muito grande da gente fazer o seguinte,
Poxa, Jeremias, ele era um homem que ia falar e não importa quem estivesse na frente, eu vou chamar o pecado pelo nome e minha responsabilidade é com a mensagem. Bom. Só que a gente esquece que as mensagens dos profetas, antes de tudo, são mensagens de arrependimento, com a ênfase em quem? Em quem perdoa. Então não são mensagens, antes de tudo, de um profeta. Óbvio que tem profetas comissionados para missões especiais. Mas antes de tudo, o profeta, ele chama o povo ao arrependimento, mostrando esse caráter maravilhoso, misericordioso e perdoador de Deus. Fantástico. Um porta-voz de um Deus bom, não de um Deus cruel. Exatamente. E é interessante que quando Deus chama, ele não esconde de Jeremias o que ia acontecer, não. Claro, né? Ele já abre para Jeremias que ia ser feio, ia ser difícil. E Jeremias, quando o Lucas falou, ele declina porque praticamente uma característica do profeta eleito, ele sentia essa fragilidade. Mas ele não tem como falar não, porque o profeta, quando é chamado e comissionado, ele vai. Ele só tem essa possibilidade. Tem até aqui em Amós, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Com certeza. O profeta não tem outra chance. Ele tem que ir e falar e viver aquilo que Deus mandou. Gostei do que você falou, Nilzinho, me faz lembrar meu amigo publicitário aqui. Jeremias recebeu um briefing, né? Briefing é quando você recebe o que o cliente quer para o produto, né? Usando uma nossa linguagem aqui. Exatamente. Ele recebeu um briefing dos piores possíveis. Imagine, você vai falar mensagem dura, mensagem de amor para um povo que não vai entender, vai passar por maus pedaços, mas fica tranquilo, porque eles vão entender ainda o amor de Deus. Tudo isso está embrulhado nessa temporada fascinante de Jeremias, está entendendo os contrastes, a aventura, a emoção, o chamado, a convicção e, acima de tudo, jovem, o desafio para você também se identificar com Jeremias. Rápido intervalo, último bloco, tem música do Waves, a gente conversa um pouquinho mais, já já a gente volta. Terceiro e último bloco, passando rápido, olha, no intervalo aqui a gente ficou conversando uns negócios de hebraico, você não pode perder por nada essa temporada, que a gente tem aqui, olha, professor, teólogo, estudante, nós temos aqui design gráfico, né? É gráfico mesmo? Design gráfico, web, tudo junto aqui para estudar a certeza de que Deus tem planos na sua palavra e através dos seus profetas, e nesse trimestre, Jeremias, o profeta mais exposto da palavra de Deus, onde a gente conhece mais do que nunca a vontade de Deus, a despeito dos homens. A gente vai agora para uma música especial com Waves e antes, rapidinho para vocês, vão cantar o quê e por quê? A música que a gente vai cantar agora se chama Memórias e ela está dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui de Jeremias, né? Composição de vocês? Composição minha, composição nossa. Vocês todos compõem música aí? Como que é o esquema aí? Todos compõem, sim. O Joel compõe mais, o nosso diretor musical, né? Ele é o diretor musical e ele que está à frente disso aí. Mas essa é o irmão mais velho também? Eu sou do meio de todos. Tem 3 mulheres para 3 mulheres e 4 homens, né? Eu sou do meio. São duas mais velhas. Mas do Waves você é o ancião de dias aí, não? Você é o mais velho? Mais velho é você? Dizem que sou eu. Olha aí, cara, então disfarçou bem, hein? É claro. Eita, tá bom. Gente, então louvem a Deus. Que bom ter vocês aqui no Código Aberto. Tudo passar e as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda e não me custa nada ser feliz.
levar, eu vou caminhar até chegar. Até chegar. Como sempre, tudo muda, tudo passa. E as gotas que chorava já não valem mais. A pena foi paga na cruz por minha liberdade. Ansiedade não me ajuda e não me custa nada ser feliz, feliz, feliz. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero lutar por aquilo que sempre acreditei. E sem me deixar levar, eu vou caminhar até chegar, até chegar. Até chegar lá, até chegar. Uou, que legal! Quanto tempo vocês passam ensaiando por dia? Aí 10 horas por dia para ficar tão sincronizado assim? Queríamos. Né? Ultimamente nós estamos numa briga santa, né? Entre aspas. Mas né? por semana, pelo menos, quanto tempo você tem que se encontrar para ficar nessa harmonia e tudo certinho assim? A gente precisa de pelo menos uma vez por semana. Tá. Só que às vezes acontece. Nem isso consegue. Não está acontecendo. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado bastante pra poder... Vocês não moram todos juntos? Eu pensei que todos moram na mesma casa, no mesmo telhado. Antes morava. Aqui tudo... O pessoal resolveu casar, aí cada um foi Pois pro lado, entendeu? Pra quem não conhece, Salatiel, casado com a Ana Lima, né? Verdade. Que hoje está aí apresentando junto com o pastor Gilson Brito. Além dos fatos. Além dos fatos, A internet ajuda bastante nos ensaios, porque como não dá para estar perto, então eu... Vocês fazem uma hangout e fica cada um cantando no seu YouTube lá. Para eles e manda, e eu cobro na semana, ó, não ouviu. E é bacana que as coisas saem da gente mesmo aqui. Então, o que a gente faz é da gente. É ensaio via Skype, então. E pensou, essa música é bacana, tem um tema bacana. O tema é memórias, né? Mas poderia ser aliança, porque quando Deus chamava algum profeta, né? Era para guiá-lo no caminho, porque o povo havia se esquecido daquilo, né? Maravilha. Então essa música tem uma mensagem assim: devo trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Você já entregou de bandeja para mim retomar aqui o assunto da aliança. Obrigado, gente. Voltando para cá, tá acabando já. Mensagem de finalização já. Pastor Lucas, a gente percebe que o profeta, ele vem para representar, para viver uma experiência difícil, e aqui eu até coloquei, né? Nunca vai ser fácil. Então, a gente não dá para também deixar de colocar bem claro que desde o chamado, Jeremias entendeu o desafio e em todos os momentos da vida, aquele que fica do lado de Deus enfrenta grandes desafios. Então, no final desse primeiro episódio dessa temporada, não é fácil ser profeta, mas é impossível? Não, de forma nenhuma. Na verdade, quando Deus chama o profeta, isso que é lindo, ele o capacita. Amém. Isso é lindo, né? Por exemplo, aqui em Jeremias, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, olha essas palavras: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra todos os príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Então, você vai levar uma mensagem que muitas vezes vai ser contra todos, inclusive os seus. Mas eu te capacito, eu te capacito. E é bonito aqui no início do livro de Jeremias, como ele mostra essa promessa de capacitação. Aqui na sequência, a partir do versículo 11, na verdade o 11 e o 12, tem uma visão que, quando a gente lê rapidamente o texto, parece uma visão sem sentido. Jeremias vê uma vara de amendoeira. É um papo meio estranho esse negócio de amendoeira, Exatamente. né? Tá. E logo em seguida, Deus fala uma frase que parece desconexa com a visão, né? Ele fala no versículo 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Interessante quando a gente vai no hebraico, velar, o velo aqui, e a amendoeira são palavras completamente próximas. Shaked, amendoeira, e shoked, eu velo. Sem contar que a árvore, a amendoeira, depois do inverno, no finzinho do inverno, ela é a primeira a despontar flores.
Então, ela anuncia uma coisa que é garantida que vai acontecer. Ela promete algo que com certeza acontecerá. O quê? Todas as outras árvores vão ter flores de novo. Olha aí. Então, imagine, Jeremias ouve que Deus o capacitaria, e em seguida ele vê uma vara de amendoeira. E Deus fala, você viu bem, eu vou velar com a minha palavra, eu vou cumprir. O quê? Te capacitar. Imagina toda vez que Jeremias agora olhasse para uma vara de amendoeira, ou para uma árvore, né? Então ela floresce antes de todas as outras. Ele lembraria sempre da promessa. A minha palavra de que você vai ser cidade fortificada, coluna, de que eu te capacito, ela permanece, independente de qualquer coisa. E quando a gente lê o livro inteiro de Jeremias, vai ser bom demais. Continua assim. Chega de spoilers, você não pode perder o nosso próximo programa, estamos só começando essa temporada, e olha só que coisa fascinante, Nilzinha, então, quando você vê que pode ser o único a florescer. Ninguém floresceu ainda, mas você é o primeiro e os outros virão depois. Para uma mulher, Nilzinho, agora saindo um pouquinho de Jeremias no sentido do Antigo Testamento, mas agora puxando Jeremias para 2015 para as mulheres. Tem espaço para uma jovem hoje ser profeta? Tem muito espaço, não só para uma mulher, mas para todos darem o testemunho da palavra de Deus. Porque, infelizmente ou felizmente, essa mensagem ela não é popular. Né? Então, ao profeta e aqueles que levam a mensagem, você tem duas garantias, tá? A diferença e a indiferença. E lidar com isso é muito complicado. Então, essa promessa que Deus fala, eu vou ajudar você a lidar com isso, eu vou ajudar você a lidar com a indiferença das pessoas, e porque você é diferente no mundo que quer ser popular, que quer ser igual. Né? E para a mulher, para o jovem, para todos, abraçar essa certeza da promessa divina é o que é a garantia do sucesso nesse processo da mensagem, de levar a mensagem. Porque é a missão do profeta levar aquela mensagem específica, mas nós temos a nossa missão também. É a nossa missão, tem sua missão pessoal. Lígia, corrigindo aqui, profeta para a mulher é profetiza. Então você que poderia ver hoje para umas redes sociais e para o espaço de uma jovem nos tempos de hoje, quando vê essa chamada de Deus, esse susto, mas eu acho que o pastor aqui recuperou uma imagem linda desse florescimento da amendoeira, né? Então, é possível que uma jovem hoje em dia seja a primeira a florescer na visão profética, enquanto está todo mundo lá, mas ela pode ficar firme, que do lado de Deus, cai céu, cai terra. Deus não abandona seus veículos de comunicação? Eu acho que essa promessa, né, igual o pastor Lucas leu ali, é a coisa mais linda do livro de Jeremias. Eu fico imaginando que todas as vezes em que ele passou por uma dificuldade, em que ele passou por um momento assim, de prisão, de ameaça de morte, de tudo mais, quando ele lembrava disso, aquilo dava força para ele continuar. E Deus tem na palavra dele promessas maravilhosas para todas as pessoas. E os jovens têm que ler a Bíblia e se inspirar nesses personagens e também nessas promessas, porque Deus não vai abandonar eles quando eles precisarem. Quando eles tiverem que se posicionar, olha, eu não faço isso, olha, desse dia eu guardo, esse dia é diferente para mim, olha, não, eu não uso tal tipo de coisa, eu não faço tal coisa. Deus vai honrar esses jovens pela posição que eles tomaram a favor dele e vai ajudá-los e capacitá-los para que eles continuem firmes nesse propósito. Não só as jovens moças, que é um pouco mais difícil, né, hoje em dia, mas também aos rapazes e aos jovens que estão nos assistindo. Deus não deixa de cumprir as suas promessas e eles precisam sim se fundamentar na palavra de Deus, porque essas promessas se cumprem, com certeza. Perguntei para vocês duas, para exatamente posicionar a importância feminina na pregação do Evangelho também. E é importantíssimo. Porque vamos falar o trimestre inteiro sobre Jeremias, é homem, é profeta, mas e as profetisas e as mulheres? Você, onde quer que você esteja. Estamos indo para o finalzinho, vou te dar 30 segundos. Mas olha só, você faz parte do plano de Deus para a tua vida. Nós não vamos estudar o Jeremias lá do Velho Testamento. Nós vamos estudar o Jeremias que se aplica aqui à nossa vida hoje, para mim e para você. Richard, não é fácil ser profeta, não foi fácil para Jeremias, não é fácil para um jovem moderno, mas é possível. A gente tem que ter sempre essa segurança, né, de que Deus estará conosco. Não importa onde ou quando, ou a mensagem que a gente vai dar, Deus vai estar conosco. Em Jeremias 1,8, Deus fala, né, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E é um paralelo, que é a mesma expressão que é usada lá em Mateus, também no Novo Testamento,
né, que um versículo bem conhecido de 28, no versículo 20, que fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Amém. Independentemente na época de Jeremias ou na nossa época, Deus vai estar conosco. Isso é promessa que se cumpre. Você tirou o texto da minha Bíblia, que estava aqui anotadinho para eu terminar o programa com Jeremias 1:8. E ele já falou exatamente por quê. De tudo que começa em Jeremias, já vem de cara a palavra de Deus, não temas. Jovem, só tenho mais 2 minutinhos com você e o programa acabou. Passou rápido, mas semana que vem tem mais. Estamos só começando a descortinar esse livro fascinante de Jeremias, esse personagem, esse profeta fantástico. Agora, não esquece uma coisa. Você foi chamado para ter influência. Comecei o programa falando para você dos maiores líderes do mundo. Jeremias, uma influência. Você, uma influência. Agora, eu tenho que perguntar para você, a influência é positiva ou negativa? Você é covarde na hora que o chão começa a pegar fogo e as pessoas começam a perguntar se você é de Deus, não? Ou você consegue ser firme como um profeta, Jeremias, dizendo, Deus me prometeu, floresceu para mim. Eu tenho certeza, desde o ventre da mãe, Deus já tinha um plano para mim. Jovem, o que está faltando hoje não são jovens. Jovem tem para tudo quanto é canto. O que está faltando hoje são jovens firmes e comprometidos com essa promessa. E nós estamos começando essa temporada, não para você entender que vamos lá ficar soprando poeira de um velho testamento de um tal de Jeremias. Não. Nós vamos estudar um trimestre inteiro aqui juntos de algo tremendamente atual, como se fosse hoje. Jeremias crescendo hoje entre nós, para você entender, não foi fácil para Jeremias e não é fácil hoje, pastor. Mas não é fácil para você também, jovem. Pode não ser fácil, mas não é impossível. Porque o Deus que disse para Jeremias, não temas, Richard, é o Deus que diz para você, fica firme, sendo homem, sendo mulher. Fica firme sendo jovem, sendo criança, sendo adulto. Eu quero desafiar você, terminar esse primeiro programa dessa super temporada que começa agora, a dizer, meu Deus, me faz um Jeremias teu, me faz boca tua, e com o meu viver eu possa pregar aquilo que tu queres. Aí, jovem, se prepara, porque a revolução já começou depois de um programa como esse. Forte abraço, Deus te abençoe, a gente se encontra no Selfie do Código, nas nossas redes sociais, e até o próximo programa Código Aberto, onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. Tchau, tchau.